Maçons, os construtores das catedrais. Os trabalhadores empregados em cada trabalho eram de diferentes tipos e tinham diferentes níveis de qualificação na época. Os carregadores eram frequentemente trabalhadores que ganhavam por dia ou trabalhavam por tarefas e eram contratados aleatoriamente no local. Misturadores de argamassa, ou seja, que uniam concreto, recebiam um salário maior, um pagamento enorme. A pirâmide era formada assim: trabalhadores braçais, escultores e os desenhistas. No topo da escada estavam os maçons, mestres e pedreiros da época, encarregados de dar forma à pedra, moer e colocar cada pedra em seu lugar. Existem documentos que mostram diferenças enormes de salários entre trabalhadores braçais e escultores artesanais. No final do século XVIII, em Alton, as manobras simples coletavam 7 moedas. Os fabricantes de argamassa, que mantinham uma pedra em cima da outra, ganhavam entre 10 e 11 moedas. E os maçons escultores de pedra, que transformavam pedra bruta em pedra polida, cobravam de 20 a 22, em moedas da época, claramente. Naquela época, os maçons foram associados a instrumentos de precisões, tais como suporte, reforços, cordas com nós. Eles sabiam como usar, como esculpir blocos de pedra bem quadrados para as paredes e abóbadas. Além disso, os pedreiros poderiam ser escultores autênticos, esculpir figuras humanas, animais, plantas, formas geométricas para decorar portais, janelas, fachadas, capitéis e até mesmo as minúsculas. Na construção das catedrais, ou seja, igrejas, principalmente a Catedral de Santiago de Compostela, no início do século XII. Cerca de 50 pedreiros livres trabalharam sob a direção do mestre Bernardo Viejo e seu assistente Roberto. Os trabalhos terminaram no meio do século, em 1183, pelo maestro Mateu, autor do famoso Pórtico da Glória. O maçom, naquela época, era um trabalhador livre. Aí vem o nome, franco-maçonaria, do termo francês, ou em inglês, Freemasons. É isso aí. A arquitetura gótica, ao longo do século XII, especialmente no século XIII, sua carreira profissional começava como um simples aprendiz, aos 13, 14 anos de idade. Enfim, encarregado das tarefas mais simples sob a supervisão de um especialista. Após cerca de 5 anos, e desde que demonstrasse boa maneira em seu ofício, tornava-se um oficial, um título dado pelo professor naquela época que supervisionava os trabalhos do aprendiz. Enfim, aos 19 e 20 anos, eu já podia se dizer que os trabalhos seriam mais especializados, como pedreiro ou escultores, se tivesse a habilidade necessária. Seu prestígio se referia no hábito de assinar seus trabalhos com sinais específicos, as suas marcas de pedreiro, cujo significado ainda é debatido entre historiadores. Como, naquela época, os maçons conseguiam fazer esculturas, desenhos em vidros. É uma coisa que é bem debatida até os dias de hoje. Enfim, meus irmãos, uma catedral gótica era a soma total de cada uma das especialidades necessárias na arte da construção. Mas de todas elas, a maçonaria era a principal. Ou seja,
Ele era maçom que colocou a primeira pedra ao seu edifício, a pedra angular ou a pedra da fundação, geralmente na base da cabeça da catedral, e foi também um maçom que culminou o trabalho, a colocação da última pedra angular e fundamental. E era assim, o escultor do começo ao fim, o alfa e o ômega. Os maçons desempenhavam um trabalho fundamental, desde o início até o final de cada obra na catedral, trazendo assim a beleza ao universo, a escultura ao universo, e, enfim, a formosura de um trabalho justo e perfeito ao nosso universo.